Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 12, A Palavra de Monteiro. Para relembrar, Monteiro é um doutrinador que saiu preparado de nosso lar para reencarnar e trabalhar nas reuniões mediúnicas, esclarecendo os desencarnados e os encarnados. Só que nós vimos no programa passado ele contando que ele usou muito mal o verbo, não é? E ele até, infelizmente, a gente viu, até uma conduta criminosa, né, vamos dizer assim, entre aspas, ele teve, porque ele ficava estudando os casos, né, de pessoas que deviam dinheiro a ele, porque ele era um atacadista, e ele ficava ali estudando para ver que vantagens ele poderia tirar, no caso daquelas pessoas que deviam a ele. A gente viu também que ele, quando ele chega, né, lá no mundo espiritual, ele é assediado por muitos espíritos, e ele fala que ele pensava em Deus, mas o sentimento dele estava ligado às coisas da terra. Então ele teve muita dificuldade, né? Porque foi assim que ele viveu durante toda a encarnação dele. Nós vimos no último programa que ele só conseguiu realmente sair daquela situação porque quando ele começou, aquele sentimento de apego às coisas da terra começou a se diluir. Ele começou realmente a pensar mais em Deus no que ele havia deixado. A gente relembra que ele desencarnou de angina, não é? Numa situação muito complicada. E aí alguns espíritos amigos intercederam por ele e levaram ele até nosso lar. Só que ele diz assim, né? Ele diz que ele ainda, quando chegou em nosso lar, ele ainda estava chateado. Olha, foi recolhido, não é? Uma postura diferente da do André Luiz. Ele ainda estava revoltado e descontente. Ele não estava satisfeito. Isso a gente até chegou a ler no último programa. Mas vamos começar a reler do quando, não, né? Não comentamos ainda muito sobre isso, né? Porque dele ter ficado chateado, mas agora que vem a lição maior agora no final, com a veneranda, né? Isso. Então, vamos começar a leitura a partir do parágrafo 15. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Olha só, recebeu ajuda, né? Isso é um pouco de ingratidão por parte da pessoa. Pouco não, muitas vezes. Até, porque o interessante é a gente observar que ele está analisando o que aconteceu com ele, né? Na hora lá da situação, ele é o que ele agiu como ele ainda é. Por isso que nós somos o que nós sentimos, né? A gente sempre fala isso. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra. Talvez agora o Monteiro, se voltasse à mesma situação, ele não pode ter certeza se ele ia fazer uma conduta diferente. Por isso a necessidade da encarnação. Para a gente provar para nós mesmos o quanto ainda nós já mudamos ou não. Deus já sabe, nós aqui não sabemos. E ele fala aqui da comiseração dos bons amigos, que sempre tem essa revolta, né?
que ele fala aqui, sentimentos de apego, a gente pode transportar esse raciocínio para o nosso dia a dia também. Nós que temos a informação da doutrina espírita na mente, o raciocínio, a gente tem que procurar raciocinar diferente, porque os espíritos dizem, né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca lá, bem-aventurados os aflitos. Ele fala logo no começo do seu estudo, desse capítulo, justiça das aflições. E toda aflição, ela tem uma causa, que foi, a origem foi colocada, plantada, semeada por nós mesmos, né? Então essa coisa aqui, ele está indignado agora do comportamento dele, né? Do como ele foi, que não tinha justificativa. Continuando. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Quer dizer, eram os argumentos que ele estava usando para tanto descontentamento. Poxa, ele não era espírita, não trabalhou na casa espírita, não ajudou, entre aspas, né, alguns desencarnados. Então, por que ele teve que passar pelo umbral? Por que toda aquela dificuldade? Aí, nós estávamos estudando, a gente se lembrou de um outro médium de tarefa que o André Luiz relata para a gente no livro Obreiros da Vida Eterna. No livro Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, que é o médium lá, no caso, está desencarnando, e o André Luiz vê que ele está com todo o amparo do mundo espiritual, está todo mundo ali perto dele, a mãe desencarnada, está todo mundo ali ajudando, né? O próprio Alexandre, né? Está lá junto dele, com ele. Então, aí a gente vê o seguinte, apesar dele ter sido, porque no capítulo 16... o André Luiz vai mostrar para a gente, do livro Obreiros da Vida Eterna, vai mostrar para a gente essa questão dessa diferença, né? Porque até o André Luiz fica assim, poxa vida, mas por que ele ainda está meio desequilibrado? Aí o Alexandre vai dizer, porque o nosso amigo aqui, o nosso caro Monteiro, ele chegou louco, tanto que ele diz que ele quando chegou em nosso lar, ele era um caso de hospício. Mas o Dimas não. O Dimas, porque realizou bem a tarefa, né, na casa espírita, na tarefa mediúnica, ele consegue auxílio. Mas com ele mesmo é interessante a gente ler isso, porque o Dimas, com ele mesmo, não estava equilibrado. Então, no capítulo 16, o Alexandre, que é um instrutor do André Luiz, diz assim: Dimas foi um destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor da assistência e difusão. Mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Aí ele diz, qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos filhos, mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha. Por quê? Ele estava desequilibrado também porque a família estava toda muito apegada a ele, ninguém queria deixar ele desencarnar. Quem lê o livro, né, vai ver o que os espíritos fazem para a família poder largar o morto. É a tal chamada melhora da morte. Eles fazem e explicam aqui nesse capítulo como é feito isso, para que o Dimas pudesse sair. Então, no final, o Alexandre diz, olha, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Então, a gente vê dois médiuns de tarefa
né? Um cumpriu muito bem a tarefa mediúnica, o outro, coitado, nem a mediúnica, nem a vida pessoal, né? Nem no trabalho, e como diz, errou em todas as linhas, né? Não errou só o nosso amigo Dimas, ele com ele mesmo ele teve mais dificuldade. Então, por isso, ele levou um tempo para se reequilibrar. Então, a gente vê que a tarefa mediúnica ela é neutra. Vai depender, né? Como muitas tarefas aqui, né, na Terra, é uma tarefa neutra, dependendo de como você a realize. Então, o Dimas teve todo o amparo e o nosso Monteiro também não deixou de ser amparado, né? A gente vê que quando ele, né, começou a se desligar das coisas da terra, né? Deve ser do trabalho, da fortuna, de tudo que ele tinha, porque a gente lembra, ele entrou para a política, lembra que ele largou tudo. No final ele já não quis nem mais saber de doutrina espírita. E tem também a situação, né, a gente pode raciocinar, da recompensa que a pessoa espera receber. Isso aí está incutido em quase todos nós, como se a gente tivesse direito a alguma coisa. E a gente não tem. A doutrina espírita, ela nos faz revelar para nós mesmos em que estágio nós ainda nos encontramos. Basta a gente fazer uma autoanálise, como recomenda Santo Agostinho, né? Que todo dia à noite a gente coloca, né, quando for nos repousar, e a gente reconheça o que a gente fez naquele dia, como é que nós estamos, é o autoconhecimento, né? Porque ele diz aqui, que ele fala assim, eu não havia fomentado as sessões de intercâmbio, quer dizer, eu não incentivei intercâmbio, não auxiliei, não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados, né? Fazendo, quer dizer, além do que o meio como ele fez isso, do jeito que ele fez, está errado, totalmente errado, por isso que ele está nessa situação. Mas não é só isso, é como se tivesse que ter uma recompensa, não é assim. No mesmo livro que a Teresa citou, Obreiros da Vida Eterna, tem lá o caso de algumas situações de pessoas que estão nas trevas, perguntando aí, onde é que está o céu que me prometeram? Né? Principalmente religiosos. Principalmente os religiosos. No livro Ação e Reação, me parece que o padre... Não, é Obreiros. Obreiros também, né? Mas não, Padre Hipólito? Padre Hipólito não. Padre Hipólito é o trabalhador do bem, que está no Obreiros da Vida Então ele vai socorrer o outro padre. Isso, que exatamente. Tá ruim. E fugiu da memória. E ele está lá dizendo, mas eu fui sacerdote, eu ministrei a partícula sagrada, fiz isso, fiz aquilo. E onde é que está o céu que me prometeram? É o Domênico. É isso mesmo, Padre Domênico. Então a gente não pode cair nesse erro, nessa situação, né? A gente analisar o comportamento dos espíritos superiores que já atingiram a sua superioridade, da sua comunhão com Deus, o que eles esperam numa recompensa ao desencarnar? Mais trabalho. Não é essa coisa da recompensa, porque é aquilo que a gente traz, os atavismos que nós trazemos durante séculos, nas questões religiosas por onde a gente andou, nas escolas religiosas por onde a gente caminhou, nessas encarnações. E o Espiritismo tem só 160 e poucos anos. Então o raciocínio agora tem que ir mudando, mas está aí para ser mudado. A gente não tem essa questão de recompensa. Até o próprio espírita desencarnou, eu vou para o nosso lar. Aí, e se for, onde é que estão os espíritos superiores? Eles estão lá no Parque das Águas, se locupletando, obrigado, a palavra subiu. Se locupletando lá no Parque das Águas, passeando lá nos jardins do nosso lar. Quem mais trabalha no nosso lar? É o governador. É assim que o nosso lar é um exemplo para nós, que os espíritos trouxeram, através, graças a Deus, da mediunidade do Chico, do que é a vida no mundo espiritual, de intenso trabalho. E quanto mais superior é o espírito, né, na sua questão de comunhão com Jesus, com Deus, mais ele trabalha. O próprio mestre diz, o Pai trabalha todo dia, eu também. Então, quanto mais a gente quer se aproximar de Jesus, mais a gente trabalha. Vide a vida dos espíritos superiores em qualquer religião. Qualquer escola religiosa em que houver missionários, sempre há missionários de Jesus, em qualquer situação, mesmo fora do cristianismo,
a vida dele sempre foi de sofrimento, de perseguição. Não tem um que não tenha sofrido isso. Não tem um, começando pelo próprio mestre. Então, essa questão aqui que ele fala, onde é que está ele está perguntando, cadê minha recompensa? Né? Eu eu incentivei intercâmbio mediúnico e tal. O intercâmbio mediúnico, ele existe para o benefício daquele que faz. Se Jesus quisesse, ele resolvia o problema da Terra em 1 minuto, menos. Mas ele deixa que a gente trabalhe em qualquer situação, qualquer setor, para o nosso agradecimento. A gente tem que raciocinar. Até porque Deus nos criou simples e ignorante. Ele decidiu que a gente tinha que caminhar pelas próprias pernas. Então, não tem jeito, né? Jesus poderia? Até poderia, mas Deus acha que não é assim, que tem que ser cada um caminhando, evoluindo com seu próprio esforço. Por isso que existe a lei de trabalho. Então, o nosso amigo aqui, Monteiro, coitado, muito equivocado, né? Vai continuar dizendo pra gente, né, o que mais de absurdo ele fez. Percebendo-me Então vamos por parágrafo 17. Agora que veio legal. Percebendo-me a irritação ridícula, agora ele está enxergando que foi uma coisa ridícula. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Tudo bem, porque eu acho que a maioria de nós, chegando em nosso lar, ou em qualquer lugar que a gente chegue, qualquer abrigo nas trevas, no umbral, qualquer lugar. E que tratamento seria esse, né, Teresa? Passes, conversa, tudo aquilo que eles podem falar. O que são passes? Emanação de bons fluidos, remédios para o espírito, né? Ele não precisa mais tomar antibiótico na veia, mas ele precisa de passes, fluidos, conversas e tal. Sim. Então, mesmo assim... ir lá, né? Ir lá frequentar as escolas, porque a gente já viu que tem escola em nosso lar, tem escola para tudo. Universidades, para tudo que é lá. Escola para médico, professor, para mãe, papai, quer dizer, escola porque, na realidade, quem chega a nosso lar ainda não é um espírito evoluído, é um espírito ainda bem, né, inferior, que ainda vai precisar ter muitas reencarnações, né, para poder evoluir. Aí ele diz, não fiquei satisfeito, olha que moço compreensivo, né, que moço, o tratamento está em nosso lar, está recebendo os companheiros amigos, mas não ficou satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Olha, né? Então ele quis falar com quem deu a chance a ele de encarnar e vir numa tarefa, não é, muito especial. Mas vamos analisar aqui rápido. olha a situação, porque se nós aqui soubéssemos que para nós reencarnarmos, alguém fez o aval lá, porque sempre tem, alguém intercede para a gente encarnar, sempre no nosso nível moral ainda que foi uma veneranda, assim. Lembrando que a veneranda é a única que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Ela e o governador. Uma coisa é ter visto Jesus encarnado. Isso aí é diferente. Agora, Jesus desencarnado... Ele vem ver a gente também. Aí sim, mas nós é porque requer sintonia. Isso a água não mistura com azeite, né? A sintonia. E aí, ela que intercede por ele. Olha, quando eu li isso aqui, eu falei, eu não tinha lido isso aqui, será? Porque é ela que intercedeu. Olha quem é que botou ele, não foi um ministro assim, ai meu Deus, um ministro qualquer, foi a veneranda, né? Mas para os mais doentes o remédio... Desculpa. Os mais doentes requerem os remédios mais fortes. Até então tossir, chegou ela. Chegou ela. E pediu audiência, que ele é abusado. Ele pediu audiência com ela. Vai pedir contas. No livro... ele não quer agradecer. A gente vai ver aqui que ele não quer agradecer. Ele quer pedir contas. Por quê? Né? Quer saber vai me ajudar a lembrar, no livro Obreiros da Vida Eterna também, eu estou confundindo se é o Dimas ou o Cavalcante. Ele quer uma audiência com Deus. É Cavalcante. Cavalcante. Cavalcante ele era católico. Ele era católico. Sim. Tá. Lembrando que no livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente está citando aqui hoje, é um livro que trata da desencarnação de 5
Se não me engano, são 5 pessoas. 5 religiosos. Religiosos que, na conduta do bem, que tem merecimento do amparo ao desencarnar, de todo amparo, independente da religiosidade. Tem uma lá que é da evangélica, protestante, católico, espírita, 3 espíritas. E o Cavalcante é um deles, e ele quer uma audiência com Deus, porque ele aprendeu que se ele fizesse a conduta correta durante a vida, ele poderia ficar à direita, à esquerda, tem aquela coisa do lado de Jesus, de Deus. Para ele é a mesma coisa. Mas o raciocínio dele, tudo bem, mas o interessante é que ele quer uma audiência com Deus. E ele passa, os espíritos, novamente lá nessa obra, pacientemente conversam com ele, que não é bem assim e tal. Mas é diferente, ele não fica revoltado, o Cavalcante. Não, o nosso amigo de jeito nenhum, é uma pessoa muito sensata. Nosso amigo aqui com a audiência com a veneranda. Porque, olha, o grande... Eu acho um dos grandes problemas dos espíritas, na realidade, é a questão da gente só trocar as palavras. A gente tem que entender que é diferente. Céu, a gente não pode trocar a palavra céu por nosso lar e inferno por umbral, porque são conceitos completamente diferentes. O céu e o inferno são estados de alma. A gente vai desencarnar, como a gente leu aqui o Alexandre dizendo, que conforme você sentiu durante a encarnação, viveu a sua vida, é como você vai estar depois da desencarnação. E você não existe aquele lugar geográfico, não é como muitas outras religiões entendem. Então nós, os espíritas, temos que colocar em mente que o céu e o inferno são estados de alma. Se você cultivou, né? Lógico, ninguém vai desencarnar santo, mas se você cultivou a sua espiritualidade, se você se esforçou por ser uma pessoa melhor, não é? Você vai, quando desencarnar, vai se reunir àqueles que também agem e pensam da mesma maneira. E essa reunião forma um local, mas que não foi criado, Deus não estabeleceu. Aqui, não, é a questão da sintonia. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente pensar, nós, os espíritas, deveríamos ter esse cuidado de entender o conceito. Porque senão, eu vou fazer isso porque eu vou para nosso lar e tá igual o outro. Eu vou fazer isso porque eu vou viver lá com Jesus e com Deus e vou ver Maria. Não, a gente está entendendo que, né, estamos estudando para entender que a situação é muito diferente do que o nosso imaginário e o nosso interesse pessoal inventou, porque fomos nós que inventamos, né? A gente, Marco até fica sempre lembrando a questão do que botam lá nas lápides, descanse em paz. Descanse em paz. Porque Jesus nunca falou isso, não é? A gente sabe que tem a lei do repouso, a lei do trabalho e tem é necessário ao nosso nível evolutivo o repouso. A gente sabe disso, mas não é inação. Então isso tudo a gente criou no nosso imaginário por conta, né, também do nosso interesse pessoal, né? Essa semana que passou, agora esses dias, a gente acompanhou uma desencarnação de uma amiga, de uma pessoa do nosso relacionamento, uma senhora que sempre trabalhou muito a vida toda, uma vida digna, de muito sacrifício, uma pessoa correta, católica, dentro da religião dela, do entendimento dela, uma pessoa muito boa, muito querida. E aos 96 anos de encarnada, ela desencarnou. E aí alguém perto falou assim, agora vai descansar em paz. Claro, ela vai ter o período de repouso. É muito difícil um espírito sair e já começar a trabalhar. Mas tem os casos. Mas ela vai repousar. Só que na hora eu pensei, mas logo depois de um breve repouso, ela vai trabalhar, porque é o que ela fez a vida inteira. E tem até um trecho de uma música que fala assim, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. A desencarnação não vai nos mudar, a gente vai continuar a mesma coisa. Então, se a pessoa sempre trabalhou, ela vai continuar trabalhando. Eu vi de André Luiz, depois do seu tormento do umbral, o que ele fez? Trabalhou, porque ele sempre trabalhou enquanto encarnado. Então, a continuidade do raciocínio. É isso que essas ilusões que a gente tem que deixar, né, aos poucos, da nossa mente. Só nos favorece, porque é o progresso intelectual, né?
Bom, terminamos por hoje o nosso programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 12 do livro Obreiros da Vida Eterna. Um grande abraço a todos os ouvintes, que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.